Eu convido a cada um curvar sua frente e ore com alguém. Vamos orar, o pastor não está bem nesse momento. Claro que é algo que deveria ser uma coisa até um tanto simples, mas devido à bariátrica ele também não pode tomar antibióticos, né? Alguma coisa mais forte, segundo o que ele me falou. Então, Deus cuide dele. Não conheço desses mecanismos, mas espero que pela graça de Deus ele possa estar restaurado o quanto antes. Estar aqui é uma alegria fazer a vontade de Deus, mas o coração pulsa e o temor bate sempre que nós estamos aqui, porque estamos para glorificar a Deus. Amém? Então, lembre de colocar os nossos missionários. Vamos colocar aí 5 minutinhos para alguém próximo aí. Você ore por mim, por trazer, levar aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Não importa aquilo que vai ser ministrado. Lembre-se, o que importa é aquele que ministra, que é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Amém? De 2 em 2, 3 em 3, vamos estar orando 5 minutinhos para estarmos colocando diante de Deus nossas vidas, as situações da igreja. Amém? Papai do céu, somos gratos por estar aqui nessa noite, colocando nossas petições, nossos agradecimentos, nossos louvores. Queremos agradecer pelo dia de vida, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã, pela salvação em Cristo Jesus, pelo sangue vertido naquela cruz. Que o Senhor abençoe a nossa vida, nossas famílias. Traz salvação aos que ainda não têm. Coloca um coração quebrantado, pois só o Senhor o fará. Só o Senhor pode mover e tocar e transformar. Ajuda-nos para que vejamos o teu agir e nos juntemos aonde o Senhor está agindo, glorificando e adorando o teu nome, com tudo aquilo que o Senhor nos permite fazer, quer seja falar, quer seja auxiliar, quer seja calar e estar do lado como um braço amigo, quer seja qualquer das situações, que sejamos cristãos nas atitudes. Perdoa-nos pelas omissões, as falhas, as inconstâncias. Que o Senhor nos permita, Pai, fazer a tua vontade. Mesmo que para nós é tão difícil vencer o ego, o orgulho, o pecado. Mesmo sabendo que em Cristo nós já somos vencedores, o pecado já está encravado naquela cruz, porque Cristo levou sobre si cada um dos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Mas mesmo assim lutamos e queremos fazer o melhor. Queremos te agradar, queremos te adorar. Ajuda-nos, abençoa-nos, dê-nos um tempo de cultuar. Leva a tua palavra aos nossos corações e fala e alcança a todos aqueles que o Senhor assim o quer. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos neste domingo, comumente, né? Muitos comemoram o domingo de Ramos, né? O domingo da entrada triunfal de Jesus. Claro que nós não temos essas comemorações, esses tipos de ações, nosso meio. Mas um final de semana antes do derradeiro momento da Páscoa, a morte e crucificação de Cristo, Jesus fez a entrada triunfal, a entrada em Jerusalém. Lembrando, meus irmãos, quando Jesus veio ao mundo, ele veio como rei ou como servo? Como servo. Nasceu numa manjedoura, cresceu numa família simples, humilde, como carpinteiro. Muitos querem supor o que Jesus fazia, o que Jesus não fazia. Não
não foi deixado para nós. Não nos é algo preocupante ou relevante. O que importa é que o Deus soberano sobre tudo e sobre todos aprove a ele nascer de maneira mais singela possível. Ele nasce da maneira mais simples. Ele decide se tornar como um de nós para levar sobre si os nossos pecados. E ele nasce, desenvolve-se, cresce, até chegar ao tempo do ministério, com aproximadamente 30 anos. E ali ele desenvolve seu ministério, onde ele vai chamar os discípulos, os apóstolos, todos aqueles que andaram com ele, vai efetuar curas, milagres, onde ele comprova quem ele é. Os milagres e as curas não são para nada mais que declaradamente evidenciar quem ele é. Quem ele é. Porque, veja, muitos no passado fizeram milagre ou não. Muitos profetas fizeram milagres. Mas alguns milagres era já prescrito ou declarado ou profetizado que viria a ser apenas feito por aquele que seria o Messias, tá? Muitos milagres, como a cura de um cego de nascença. Então, Jesus cumpre, Jesus dentro da sua obediência, ele cumpre rigorosamente a palavra de Deus e faz tudo conforme Deus o tinha já descrito. Ele vem ao mundo e ele vem para padecer sobre levar sobre si os nossos pecados. Nós estamos aqui nesse momento em Marcos, capítulo 11. O evangelho de Marcos é um evangelho bem interessante. Nós temos 3 evangelhos, e aqui não vou entrar em nomenclaturas, mas 3 evangelhos, que vão ser Lucas, Marcos e Mateus, que eles vão ter muita coisa em comum. Pensa assim, é como se tivesse lentes sendo descrito aquele momento. Se nós pegarmos hoje a Tati, o meu amigo Du e a Regina descrevendo algo, naturalmente vão ter coisas que um vai ver diferente do outro, certo? Assim como os evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles vão narrar conforme quem eles andaram, sendo que Lucas e Marcos não eram apóstolos. Mateus e João, sim, apóstolos que estiveram com Jesus, ok? Lucas foi um médico, um escritor que fala e narra detalhadamente muitas coisas que os outros não vão abordar, principalmente o tempo com Maria e demais situações ali iniciais. E Marcos é o nosso famoso João Marcos. João Marcos, descrito por Paulo, aquele que ele vai falar para Barnabé, não quero mais ele junto, mas depois tragam-o, porque ele é muito útil. Então, nós temos um servo de Deus aqui, João Marcos, que aprove a Deus. Deus não quis que Pedro escrevesse, mas muitas das narrativas de Marcos vêm provavelmente das descrições feitas por Pedro a Marcos. Pedro, Barnabé e todos que eles andaram. Então, João Marcos entra no ministério, anda com Barnabé. Barnabé era que pegava as pessoas mais difíceis para tratar, né? Ele pega primeiro Paulo, depois ele vai lá, tá com Paulo, ele tem um atrito com Paulo e ele fica então com João Marcos e Paulo vai para as viagens e Barnabé fica com João Marcos. E João Marcos então descreve, é um evangelho mais enxuto, mais resumido, onde nós temos muitas narrativas muito bem colocadas, tá bom? Onde uma delas está a entrada triunfal de Jesus, essa entrada triunfal em Jerusalém. Lembra? Toda vez que alguém quer romper com o sistema, o que acontece? O sistema se alegra ou o sistema se opõe? Se opõe. Jesus estava ali
querendo que o sistema se mantivesse ou que o sistema fosse quebrado, aquele sistema religioso. Ele queria dizer: livrem-se dessas amarras. Vocês, e olha o que ele falava, ele dizia: vocês, o que vocês falam é correto, mas vocês não vivem. Vocês cobram, mas vocês mesmos não vivem. Ele falava isso dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, tá? Eles estudavam, se diziam mestres da lei, mas na prática eles não viviam o verdadeiro evangelho. Desta feita, nós temos aqui um momento bem intrigante, porque Jesus vai dentro dessa situação rompendo com todo aquele tradicionalismo, tá? E aí, você vai vendo o seguinte, ele vai curar no sábado. Então a pessoa está muito mais preocupada para aquilo que era uma religiosidade do que, de fato, aquilo que Jesus estava fazendo, que era cura. E Jesus diz: quem é maior? O sábado ou o homem? O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Jesus estava desrespeitando o sábado, descumprindo ou desobedecendo a lei? Não, ele estava descrevendo qual que era o propósito da lei. Assim como ele vai fazer quando você pega o Sermão do Monte, ele descreve: ouviste dizer, não adulterarás, porém todo aquele que olha já pecou. Ouviste dizer, não matarás, porém todo aquele que se encoleriza, ou seja, fala, xinga, já matou. Então, Jesus veio para trazer um romper daquela tradição que estava ali descrita para os judeus e os fariseus, que não faziam com que eles tivessem uma vida com Deus, mas sim um fardo zeloso a cumprir. Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu vou ter problemas. Eu não vou estar vivendo a verdadeira religião. Eu não vou estar agradando o Deus soberano. E lembre-se, qual era uma das grandes coisas que os judeus tinham medo? Se perder na idolatria. Por quê? Foi ao longo de toda a história, a punição de Deus sempre veio para eles por conta de se perder na idolatria de outros deuses, de outros povos. Então eles tinham muita preocupação de não ter outro Deus além do Senhor. Só que eles passaram do 8 para 80 e não perceberam a presença do Deus soberano na vida deles. Porque não faltou Jesus dizer, toda vez que Jesus justificava, acaso você diz que é o Deus? O que Jesus respondia? Eu sou. Essa referência lá em Números, lá quando Moisés, na presença da sarça, diz: você vai em nome de quem? Em nome do eu sou. Ele se referia que ele era o Deus soberano. Só que eles não criam. Não só não criam, como eles agora tramaram para o matar. Então ele faz os milagres, ele faz toda uma ação durante 3 anos, e agora ele está chegando no período derradeiro do ministério dele, que é quando ele vai para a cruz, ele vai viver. Lembre-se que a cruz é tão pesada aquele momento, e meus irmãos, quando a gente fala do peso da cruz, não remeta você na sua mente algo físico, tá? Porque algo físico foi extremamente sofrido. Ele apanhou, ele foi chicoteado, arrancou-se pele, carne das suas costas, foi a coroa de espinhos, foi cuspido, foi feito todas as atrocidades a ele. Mas a pior, meu irmão, das situações foi ele levar sobre si todas as nossas iniquidades. Quando o Pai, ele não está mais em comunhão com o Filho, você quer imaginar algo que vai ter assim, mais ou menos uma ideia? Pensa um cometa
um cometa do tamanho, maior possível, tamanho do Sol, tá? Algo extraordinário, vindo em direção da Terra que não sobraria nada, absolutamente nada. Não ia sobrar nem mais pó do que existe aqui. Ele está vindo numa velocidade extraordinária. E lá se põe diante deste cometa, desse planeta, desta situação extraordinária, se põe um muro. Um muro. E esse extraordinário bate diante do muro. O muro é esfacelado. Mas o que acontece com a Terra? A Terra é salva. Veja, a ira de Deus veio sobre o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele levou sobre si. Então é isso que você tem que imaginar quando ele ali está morrendo por mim e por você. Ele está levando sobre si todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Ok? Vamos lá. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrar, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Meus irmãos, isso aqui era mais uma vez Jesus soberanamente cumprindo com aquilo que já estava prescrito para que ele comprovasse que era o Messias. Então ele entraria montado num jumentinho selvagem. Mas, meus irmãos, eu não sei o quanto de vocês já foram interioranos, mas meu amigo Josivaldo já contou várias histórias lá do sertão. Montar um jumentinho selvagem, aliás, a gente não consegue nem chegar perto do bicho. Mas Jesus, soberano sobre tudo, diz: tragam-no. Primeiro, para aquilo acontecer, é só porque assim Deus o quer. Porque jamais trariam se ele não estivesse sob a autoridade de Deus. Quem tira um jumento do lugar? Se ele não quer, ele não sai. Então, quando ele vai lá e diz: tragam-no, é porque aquilo já estava sob a autoridade de Cristo. E aqui eu faço uma analogia. Muitas vezes nós somos que nem o jumento, não é? Durros, teimosos. Jesus diz: vem, nós devemos ouvir e entender que ele é a autoridade e cumprir com o chamado dele. Amém? Pensando nisso, Jesus então disse: tragam-no e eu vou montar. É o que vocês vão ver. Aí eles estão ali atrás desse jumentinho, ok? Tá funcionando aqui? Show. Então eles vão, tá? Vão encontrar esse jumentinho, verso 3. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e em breve devolverá. Vocês acham mesmo que Jesus foi lá na casa deste indivíduo e diz assim, ó, já tá aqui, já tá pago, já tá tudo certo, vão vir buscar. Vocês acham mesmo que isso aconteceu? Não, olha a autoridade de Jesus. Você entende o que é autoridade? Autoridade é: eu vou, peço e acontece. Lembra quando ele estava com o centurião? Que o centurião chega e diz assim: se você disser uma só palavra, meu servo será curado? E o que Jesus fala? Ele já está? Por quê? Jesus tem autoridade. O que me espanta, me intriga, me decepciona como pecador que eu sou, é porque que com minha vida, a vida de vocês e a vida das pessoas que estão
na nossa geração, nesse momento onde a gente está vivendo, Jesus não é mais autoridade. Jesus não tem sido autoridade. Porque eu troco Jesus por qualquer coisa. Você já teve a vontade de olhar e dizer assim, nossa, olha aquele servo de Deus, ele ora por várias horas. Não estou aqui dizendo que o enaltecendo porque ele faz isso. Porque eu tenho certeza que aquele que está em comunhão, ele faz para glorificar a Deus, não para ser enaltecido. Mas a gente quer ter tempo com Deus. Já parou para perceber que a gente consegue fazer N coisas, mas não consegue tirar um tempo para ler, para orar, para comungar da graça com alguém? E o que eu mais escuto em qualquer meio, mas principalmente no que eu ando, que é o meio empresarial, é: não tenho tempo. Você pega pessoas já de alguma diretoria, gerência, tem tempo? Não, não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Não tenho tempo. Não, não tenho tempo. Não tenho tempo. E quando a gente vê, os dias passam e nós vamos ter que prestar conta de como nós levamos a vida, de que nós fizemos com o tempo bem precioso que Deus nos deu. O tic-tac está correndo. Deus não vai te colocar com um cabresto e te obrigar a fazer aquilo que Ele quer. Mas o chamado e a autoridade dele está constantemente soando, batendo em nossa mente. Porque, vamos ser sinceros, será que Jesus precisa pessoalmente, adivelmente, dizer algo para nós? Ou ele já deixou descrito o que ele quer que nós façamos? Nós saímos sem cinto quando dirigimos? Saímos? Se saímos é por nossa conta e risco, certo? Sendo possível ser multados ou no acidente ser muito afetados, mas é por nossa conta e risco, ok? O pecado faz que a gente corra esse risco. Agora, está prescrito o que devemos fazer? Sim ou não? Sim, está lá descrito. O que nós não fazemos é ouvir o descrito e vivê-lo. Se uma lei humana falível, nós entendemos o valor e a aplicabilidade da nossa vida, quiçá a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E ela não deve ser um peso para nós viver, ela não deve ser alguma coisa que eu vou lá, opa, lembra do jovem rico? Não, isso eu já fiz, já fiz, já fiz. Vende tudo e siga-me. Por que ele não vendeu tudo e seguiu? O que vocês acham? Ele não vendeu tudo e seguiu porque o coração dele estava nas riquezas. Onde está teu coração? Onde está a sua mente? E aí, então, eles foram e seguiram em direção lá no local onde já estaria preparado aquele jumento, sobre a autoridade de Jesus. Ok? Seguindo, ele continua. Eles partiram e encontraram uma jumentinha na rua, amarrado a um portão, e o desamarraram. Então alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam: como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Isso é autoridade ou não? Pergunta: essa mesma autoridade está no seu coração? Ali estava. Eles questionaram? Não, eles cumpriram. Jesus diz: ide, a gente vai. Jesus diz: ame, a gente ama. Jesus diz: tem misericórdia do teu próximo.
A gente tem misericórdia? Perdoe, a gente tem perdoado? Percebe? Jesus é autoridade? Continuando, meus irmãos. Então ele chega na presença de Jesus, tá? Com a jumentinha. Trouxeram a jumentinha e Jesus, colocaram sobre ele os seus mantos e Jesus montou nele. Percebe? Você vai dizer assim, nossa, mas o animal obedeceu. Gente, Jesus, conforme Colossenses diz, que tudo foi feito por ele e para ele. Quem é o autor de toda a criação? Jesus. Quem tem autoridade sobre tudo? Jesus. Você acha que aquele animal o animal irracional tem mais razão do que nós que temos a racionalidade? Vou repetir, o animal irracional tem mais razão do que nós que temos racionalidade, porque ele não questiona, ele simplesmente obedece. O que nós fazemos? Questionamos. E questionamos continuamente. Trouxeram o jumentinho Jesus, colocaram sobre eles mantos e Jesus montou nele. Verso 8. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho e outros espalharam ramos que haviam cortados nos campos. E os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, o que vem em nome do Senhor. Ou seja, eles estavam ali louvando e bendizendo aquele que estava entrando, aqueles a quem eles enalteciam como autoridade, como alguém que estava vindo para fazer diferença. Mas realmente Jesus era autoridade para aquele povo? Será que era? Será que nós vamos ver daqui a logo mais, um pouco de dias a mais, esse mesmo povo gritando: crucifica-o, crucifica-o? Era o mesmo povo que estava gritando: hosana o que vem em nome do Senhor? Percebam que Jesus estava ali para cumprir aquilo que já estava prescrito, a entrada em Jerusalém. Veja, e é muito interessante isso, meus irmãos. A todo instante, de um dado momento do ministério dele até este, estavam a todo tempo tentando o prender. Mesmo quando queriam prender, conseguiam. Jesus simplesmente sumia da frente deles. Ainda não é o meu momento. O Deus soberano está na presença deles. Ele entra como alguém que está com medo? Não, ele entra com autoridade. Ele entra em Jerusalém dizendo: estou aqui, estou aqui. E ele vai para Jerusalém para comemorar a sua última Páscoa. Porque ele sabe que em seguida ele vai ser entregue, ele vai ser traído e ele vai para a cruz. Ok? Mas eles dizem: bendito, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele vem em nome do Senhor. Eles ainda não entendiam que ele era o próprio Senhor. Amém? Olha só o que fala lá no Salmo 118, verso 25 e 26. Alguém pode ler para nós? Salmo 118, verso 25 e 26? Alguém que lê bem forte, bem alto. Vinte e cinco, 26. Foi? Amém. Bendito que vem em nome do Senhor.
isso já era profetizado que aconteceria esta entrada, e eles saberiam que aquele que era o Messias estava cumprindo, e ele cumpre com todas as profecias que estavam ali descritas que aconteceriam sobre Jesus. Amém? Então eles vão lá, colocam as palmas, os mantos, e Jesus faz então a entrada triunfal. Bendito é o reino vindouro de Davi, nosso pai, hosana nas alturas. Ou seja, nesse momento, todos os que estavam ali honraram-no e o bendizeram como autoridade, como aquele que vem, aquele que deveria ser o Messias, mas que na prática eles não o criam. Quantos, meus irmãos, cultuam religiosamente a um Deus, a um Cristo, a um Senhor, muitas vezes fazem e praticam tantas ações que nos parecem até salvos verdadeiramente, mas a vida está apenas pautada em uma religiosidade. E eu vos digo, como o próprio Jesus disse, e eu digo isso a vocês, nós vamos chegar a um tempo, meus irmãos, como está lá em Mateus capítulo 7, nós não expulsamos demônios, nós não profetizamos, Jesus vai responder o quê? Não vos conheço. O que eu estou chamando aqui, para mim e para vocês, meus irmãos, e para todo aquele que está ouvindo ou ouvirá, Jesus é autoridade na minha vida. Jesus é o meu Salvador. Jesus é aquele que faz diferença na minha vida, nas coisas boas e nas coisas difíceis? Ou apenas eu sou um religioso, cumprindo uma religiosidade, onde constantemente eu faço o meu papel religioso e me sinto bem por ter cumprido esse papel? Mas no final das contas, quando estiver na presença de Jesus, Jesus diz: não te conheço. Pense, pondere o que está acontecendo na sua vida. Jesus entrou a Jerusalém, dirigiu seu templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Ok? Ele cumpre o chamado, cumpre, como está ali descrito para vocês. Lá em Zacarias 9:9, vai falar sobre a entrada triunfal. Em Mateus 21, ou aqui em Marcos, é descrito essa entrada e essa ação profética que se cumpre. Jesus nunca deixou de cumprir. E aqui eu quero deixar para encerrar duas aplicações. Uma, meus irmãos, Jesus é autoridade sobre a natureza? Sim ou não? Jesus é autoridade sobre o planeta? Sim. Salmo 24:1. A terra e todos que nela habitam pertencem ao Senhor. Ele é a sua autoridade? Ele é a autoridade sobre sua vida? Questione-se, pense, pondere se ele é a autoridade sobre sua vida. Porque tenha em mente, por mais que você queira as mais inúmeras coisas, e não está errado, você querer prosperar, você querer ter uma melhor condição, desenvolver, crescer, isso não está errado. Só que será que é isso que deve pautar simplesmente a minha vida? Eu quero ver todos nós prosperando, mas isso quer dizer que todos nós vamos prosperar? Não. Mas Cristo, ele precisa ser sempre e deve ser sempre o Senhor da minha e da tua vida. Amém?
E eu deixo uma segunda aplicação. Olha só que interessante. Perceba, algo muito importante. Jesus cumpriu todas as profecias? Jesus disse que voltaria. Você tem dúvida que ele vai voltar? Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Eu deixo a você esse sentimento que Cristo vai voltar. Mas tenha em mente uma coisa. Não ache que a minha, a sua vida, ela aqui neste lugar vai ser de alguma maneira um tempo de graça e misericórdia no sentido de não vou ter problema. Põe na sua cabecinha. Põe na sua cabecinha. Você vai terminar um problema, vem outro em seu lugar. Por quê? O mundo jaz no mundo tereis tende bom ânimo. É isso que Jesus deixou. E deixou propositalmente. Você já pensou se tudo fosse bom aqui, nós íamos querer ir para nossa pátria celestial? Nós íamos? De maneira alguma. O querer, o desejar por estar lá é fruto daqui ser tão complicado. E vamos lá. Quem nunca já? Maranata, Jesus. Vem agora. Tá difícil. Não é? Tem momentos que a gente olha para circunstâncias que Deus nos permite passar, que a gente diz: Jesus, volta. Mas lembre, Jesus, ele não será autoridade, ele é autoridade. Ah, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu tio, alguém não está e não entendeu o evangelho. Ele é autoridade. Ele pode, ele age e ele agirá. Veremos milagres acontecendo em nosso meio. Quanto mais ele quebranta, ele transforma, ele nos usa, assim como ele assim o quiser, nós seremos ferramentas úteis para glorificar, adorar e bendizer o nome dele. Vamos curvar nossa fronte? Papai do céu, eu te louvo imensamente por estar aqui nesse domingo à noite, estar aqui ministrando a tua palavra. Que o Senhor seja autoridade sobre a minha vida, que o Senhor transforme a minha casa, que o Senhor seja honrado e glorificado em meu lar, que o Senhor seja honrado e glorificado em nosso local, onde aqui estamos como congregação. Que o Senhor alcance congregações, alcance no mais profundo dos nossos corações, faça obra em nosso meio, alcance os que irão ouvir e faça obra, para que cada um entenda o verdadeiro sentido do Evangelho, a morte e ressurreição de Cristo, a salvação da perdição eterna. Age, Pai, age nos corações, age no meu coração, age em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém.